Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast, o Clínica é Negócio. Sou eu, Jorge Paixão, mais uma vez com vocês e novamente com meu amigo e sócio Silvio Oliveira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Eu faço questão de lembrar sempre que esse podcast é um oferecimento da Economédica Gestão. Bom, pessoal, hoje nós temos o prazer de receber aqui um amigo acima de tudo, mas um profissional com uma bagagem importantíssima e mais de 20 anos de atuação, o Henrique Colonese. Bom dia, Henrique, seja muito bem-vindo. Bom dia, Jorge, bom dia, Silvio, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, um momento de a gente compartilhar ideias, trocar assuntos e conversar um pouco, passar um pouco do conhecimento aos demais. A gente que agradece a tua participação, Henrique. E eu vou, como sempre, pegar minha colinha aqui do lado para falar do currículo, porque os profissionais que a gente traz aqui são sempre com currículos muito extensos. O José Henrique Colonese, ele é administrador, é gestor com mais de 20 anos de experiência em gestão de processos, equipes e projetos na área da saúde, pessoal. Ele tem atuado durante essa jornada tanto em plano de saúde como em clínica médica, nas duas faces aí, nas duas posições nesse relacionamento. E, Henrique, eu já vou começar te pedindo para compartilhar um pouquinho para a gente como foi esse teu início na saúde, né? É um segmento que, obviamente, envolve a atuação de diversos profissionais da área de gestão, mas que quando a gente está falando da formação de alguém da área administrativa, nem sempre é um caminho óbvio, né? Sim, sim. Aqui eu comecei em 2002 como estagiário num plano de saúde. Fazendo faculdade, né, de administração na época. A gente apareceu a oportunidade, nós entramos na área do faturamento. Lá, no início, ainda trabalhava muito com papel, né? Então, o principal, quando tu entra como estagiário, é separa papel. Plano X, plano Y. Então, tu fica trabalhando assim. Com o tempo, como era um plano de saúde robusto, com várias oportunidades lá dentro, a gente fez seleção para a parte do contact center. Comecei bem pequenininho dentro do plano de saúde, né? Trabalhei lá dentro, aí fui líder do contact center. Lá no contact center a gente fazia autorização, passava autorização para os beneficiários, autorização para os prestadores de serviços e também para outros. Nessa época ainda era por telefone, autorização, era por... Telefone, fax, a gente recebia o papel ainda fax. Isso aí, 20 anos, 23 anos atrás. Aí do contact center, da área da autorização, eu fui trabalhar, apareceu a oportunidade de fazer uma seleção interna no plano de saúde. Fui trabalhar na área de processos e qualidade. Acho que essa área foi a que mais deu bagagem, conhecimento da essência do plano de saúde, dos valores, conhecer realmente aquilo que a administração ensina sobre os conceitos, né? E lá a gente mapeou todas as áreas, nós garantimos a certificação ISO 9001 por diversas vezes, nosso sistema era certificado, né? Então, treinamento. Então a gente garantiu processos internos do plano de saúde bem robusto, bem, como é que eu posso dizer? Onde garantia a qualidade do serviço. Perfeito. Né? E esse olhar para o todo deve ter sido realmente bastante enriquecedor, né? Porque quando a gente tem empresas que começam muito pequenas e o empreendedor ele está envolvido ali em tudo, quando ela cresce ele tem um olhar muito diferente porque ele já fez parte, já tratou, já se envolveu com todas as áreas ali, ou com diversas áreas. E para você, essa deve ter sido uma experiência também que fez com que conhecesse as diversas áreas do plano, né? Sim. Na área de qualidade, de sistema de gestão, como tinha processo de mapear todo o plano de saúde, começava lá no atendimento ao cliente, passava pela autorização, passava pela auditoria prévia, que é onde, antes de autorizar, passa pelo médico auditor, depois passava pelo faturamento. Então, conhecia todo o ciclo do plano de saúde. E, na época, enriquece muito o nosso conhecimento. Tinha acabado, fazia 3 anos dentro da cooperativa, e a oportunidade foi excelente para o crescimento profissional. Dali que deu o start, né? Começou a trabalhar com gestão de processos, gestão de documentos, gestão de pessoas, treinamento, liderança. Então, ali deu o start principal. Do sistema de gestão, apareceu a oportunidade para ser supervisor da área de autorização. Aí
Comecei na operação, saí da operação, fui para a parte de gestão de processos, de qualidade, e voltei para a área da operação, né, que é a parte de autorização e atendimento. Na parte de autorização ali a gente teve um conhecimento mais profundo do que era o processo da autorização, como é que funcionava isso, há 20 anos atrás, 16 anos atrás, vamos lá. Como é que funcionava, documento, peguei a mudança do processo acaba o fax, agora é e-mail, e começa a digitalização, né, do processo, e muito enriquecedor também, relacionamento com o prestador, na época só conhecia lá a parte do convênio, né, o lado do convênio, então perfeito. A gente trabalhava com aquela ideia do que o convênio tinha. Né? E dali o conhecimento do processo, a aproximação com o médico, aprender a trabalhar com o médico, ali começa a ter o contato do médico, né? Então, muito enriquecedor. Aí, após a autorização, eu fui para o faturamento. Aí eu fui para ser coordenador do faturamento. Que aí é onde tu pega o fogo, né? Onde tu chega ali, a tua função ali dentro... Na época que eu trabalhava, eram 60 colaboradores, só no faturamento. Então, tu pega ali a gestão de pessoas, tu tem que transformar o papel em dinheiro para o prestador, né? Claro. Porque é isso, tu tá ali na hora do faturamento, tu pega um documento que tá ali e tu vai ter que, claro, embasado nas regras do plano de saúde, nas regras da ANS, tu vai ali e vai transformar aquele papel em dinheiro, sempre buscando o melhor possível para os dois lados. Né? Tá certo, tu vai lá e vai pagar, tá errado, tu vai lá e vai deixar de pagar. A parte administrativa é tranquila. Com o tempo a gente entrou na autorização, aí começamos a padronizar processos internos, automatizar, e aí foi show de bola, foi um crescimento enorme. Só voltando um pouquinho, antes de ir para o processo, onde cresceu muito a parte, o conhecimento técnico mesmo, foi na parte quando o plano de saúde abriu o seu pronto atendimento próprio, as unidades de atendimento. Né? Aqui em Florianópolis, ele abriu uma na Trindade, uma no Cobrasol e uma no Centro. Aquilo ali foi enriquecedor. Né? Sem contar com conhecimento, com a troca de relacionamento com profissionais de várias áreas, desde a área técnica, realmente ali com o médico, como é que trabalha, quais materiais que precisa, farmácia, todo aquele controle. Essa parte foi enriquecedora mesmo. Foi como ter a experiência de prestador também no processo. Lá dentro. Dentro do plano de saúde, quando a gente começou como é que se diz? Verticalizar o negócio, né? Então foi enriquecedor. Mas voltando agora para a parte do faturamento, aí lá os principais obstáculos eram o questionamento dos prestadores de serviço referente às glosas. Sim. E isso é um relacionamento que até hoje, eu do outro lado, é o meu questionamento hoje. Sim. Né? Então, assim, esse foi muito pesado, esses questionamentos, porque o prestador é complicado entender algumas questões técnicas do plano de saúde. E essa relação plano de saúde e prestador de saúde, por mais que os dois queiram o bem do cliente, cada um puxa para um lado. Tem conflito de interesses, né? Claro, né? Conflito de interesse é inerente ali dentro. Então, assim, prestador quer prestar o melhor serviço para o paciente e o convênio também. Porém, o convênio quer buscar um equilíbrio financeiro, uma redução de custo. Sim. O prestador tem que buscar o equilíbrio financeiro para poder se manter no mercado. E aí começa o grande conflito entre o casal, digamos, né? Que é um relacionamento, é um casal ali, os dois. Mas, passando ali, depois do faturamento como coordenador, aí terminou meu ciclo dentro do plano de saúde, a gente estava passando por um momento de reestruturação, e aí eu saí. Mas eu saí de um plano de saúde e fui trabalhar como terceirizado em outro plano de saúde. Trabalhei 1 ano fazendo o trabalho de gestor de rede prestadora, recontratualizando, negociando contrato, conversando sobre tabelas. Agora eu estava negociando com o prestador. Né? Saí da área operacional plano de saúde, fui negociar com o prestador. Fiquei 1 ano nesse serviço e apareceu a oportunidade de cair na gestão de clínica, onde eu estou até hoje. Né? Hoje eu estou há 8 anos na frente da Encote,
né? Eu acredito friamente que é a maior clínica em corpo clínicos de ortopedia de Santa Catarina, né? Eu só não posso confirmar porque eu não fiz os cálculos das outras. Mas eu tenho 43 médicos em todas as áreas da ortopedia, então é muito grande, robusta. Então, há 8 anos atrás, quando eu entrei, nós entramos lá e começamos a conhecer um pouco a real vida do prestador. Aquela pessoa, aquele que eu olhava, dizendo, pá, tu tá querendo tirar dinheiro de onde não deve. Eu fui ser a pessoa que olhava de outro jeito, né? Então, tu tá querendo cortar o que não deve. Isso. Então, começou pô, essa ideia aqui não bate com aquela ideia que eu tinha. Então, a gente começou a trabalhar em conjunto com os médicos, em conjunto com o pessoal. E aí, dali para frente, em 8 anos, a gente conseguiu a clínica, a gente dobrou. Era uma clínica, a gente montou uma filial, dobramos o faturamento, essa questão toda de operação de clínicas, de gestão de clínicas, que eu acho que pode ser um assunto de um outro momento, mas hoje nós vamos falar de contato com a rede prestadora. Mas é muito legal, muito bacana essa tua experiência e rica demais, porque não são tantos os profissionais assim que tiveram essa experiência em todas as etapas do processo. Tanto do lado do convênio, do plano de saúde, conhecendo profundamente esse ponto de contato com o prestador, um momento do processo que também envolve muito o paciente, que é ali a autorização, né? Reconstrução ou mapeamento de procedimentos de uma maneira geral dentro da instituição, e ao mesmo tempo ter essa bagagem de já quase 10 anos na rede prestadora de serviço, né? Então, é muito legal para poder encaixar essas peças do quebra-cabeça, Henrique. Eu queria, só para a gente poder alinhar com o pessoal que talvez não tenha muito conhecimento a respeito do processo em si, conversar um pouquinho mais na ordem ali cronológica sobre o processo para se conveniar, né? Para que um prestador de serviço possa se conveniar a um plano de saúde, uma seguradora, entender um pouco mais desse processo e a gente conversar sobre alguns pontos que podem ser pontos mais críticos aí. Na verdade, é como ser um conveniado interessante para o plano de saúde. Sim, né? Perfeito. Hoje em dia, para se conveniar, são vários convênios que nós temos hoje no mercado. Há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos um basicamente forte aqui em Florianópolis, que era a Unimed, depois o mercado abriu. Então, hoje nós temos uma série de convênios que eu não consigo nem enumerar agora. Porém, tudo começa com a necessidade da clínica, olhando a parte da clínica agora, de fazer o fluxo de caixa, de gerar, de trazer clientes, trazer Volume de atendimento. né? Dentro da clínica. Tudo começa com isso. Né? Nós precisamos desse volume. Então, normalmente a gente pega os planos, entra em contato. Né? Hoje é assim. Entramos em contato com o plano de saúde e oferecemos a nossa carteira de serviço. Eu, como ortopedia, eu vou lá, chego para o plano, mando uma carta, explico, nós temos 23 anos, nós temos de A a Z todas as especialidades da ortopedia, desde coluna, tumor ósseo. Então, nós explicamos para eles o que nós temos e oferecemos. É fácil assim? Eles vão lá e aceitam. Pô, tu é a maior clínica de Santa Catarina, vou aceitar vocês. Não é fácil assim. Já foi um dia. Antigamente os planos de saúde vinham atrás das clínicas quando o mercado era mais controlado ou menor. Né? Hoje nós temos muitas clínicas, muitos médicos, então os planos de saúde hoje eles estão mais buscando cada vez mais reduzir seu custo. Então eles não têm uma rede muito grande, eles restringem, negociam, praticamente fazem o leilão inverso, né? Não é quem paga mais, é quem recebe menos. E aí eles fecham a sua parceria do interesse do plano de saúde. É complicado? Por quê? Porque muitos planos estão verticalizando. Então a tendência é, para reduzir custos, os planos de saúde verticalizam e mantêm tudo lá dentro. Esse é um desafio que nós estamos tendo como clínica, fazer a gestão dessa mudança, né? Que nós estamos vivendo. Mas começa assim, né? A necessidade da clínica em gerar fluxo de caixa para poder se manter. E essas condições de negociação a partir daí? O plano de saúde, lá o convênio, demonstrou interesse no serviço que você presta, mas tem toda aquela questão de discussão a respeito de preço, condições de contratação, até onde vai, via de regra, né, a autonomia do prestador de serviço para essa negociação. Isso tem um padrão, não tem? Assim,
a autonomia do prestador de serviço, eu acho que é muito restrita, né? Acredito. Eu, como clínica, onde eu tenho vários serviços, tenho além do consultório médico, tem exames, raio-x, ultrassom, essas coisas, a gente vê como clínica, a gente olha como clínica. Perfeito. Se for um médico, né, que só tem um consultório, só o consultório dele, ele vai olhar com outra visão. Então, cada nicho de mercado tu tem uma visão. Para nós, como uma clínica que precisa gerar, uma clínica grande, tem duas unidades, tem 40 médicos, muitos funcionários, nós entramos, negociamos e muitas vezes nós aceitamos uma tabela que é muito abaixo da necessidade da clínica. Mas por quê? Porque nós vamos ganhar no fluxo de caixa. O que atrapalha um pouco como é que eu vou dizer? Não é que cai muita qualidade, mas às vezes um cliente quer um atendimento de 1 hora, mas a tabela que proporciona o pagamento não permite isso. Tem que haver essa adaptação, né? Tem que haver adaptação. Entendi. Né? A nossa clínica trabalha dessa forma, né? Mas é claro, nós temos um limite de trabalhar hoje em dia. Nós vamos falar mais para frente, mas assim, um dos grandes conflitos entre clínicas e plano de saúde é a tabela de pagamento. Né? Imagina, a gente tem a CBHPM que padroniza os valores. Perfeito. Né? E nós estamos em 2025 e eles estão pagando, tem plano de saúde que é pagar a tabela 2008. Imagine como manter um atendimento em 2025 recebendo valores de 2008. Perfeito. Então é complicado, né? Então a gente tem um limite. Tabela 2008 a gente nem conversa mais, né? Então a gente começa a conversar. Olha só, nós começamos a conversar alguma coisa com tabela 2014, ou seja, uma tabela 11 anos atrás defasada. Então esse é o grande X da questão no relacionamento com um dos grandes, né? Mas acho que essa já é uma grande dica e alinhamento de expectativa com relação a esse relacionamento, que é, primeiro, as coisas não serão, obviamente, como o privado, né? Como o atendimento particular. Porém, você tem que ter esse espectro onde faz sentido para você negociar dentro de uma adaptação, pensando que essa é uma realidade do mercado. E a gente não pode simplesmente decidir que nós não estamos inseridos nessa realidade, né? É algo com o qual você lida, você não resolve. Então, é entender, e conta é importante nesse sentido, né? Ter dados suficientes para poder analisar até onde vale a pena. Você falou, para a gente é a partir da tabela de 2014. Para trás não faz sentido, não vale a pena. Mas eu também não estou dizendo assim, eu quero a tabela de 2024 ou nada. Senão você também não vai negociar, né? Não, é isso aí. A tabela de 2014 é boa? Não. Mas é onde a gente consegue começar a trabalhar. Isso porque quando eu vou negociar com o plano de saúde, eu tenho que pensar também, a tabela é honorário médico, né? Perfeito. Basicamente, eu estou pensando no que o médico vai receber. Né? Porque a parte da clínica são os insumos. Aí é outro papo. Aí é pior ainda a questão de pagar, porque aí eles querem pagar uma tabela, nota fiscal mais 15%. Esquece todo o custo de manter uma clínica, né? Que para fazer vamos falar mais pra frente, né? E, então, assim, porque senão nós vamos botar tudo nesse assunto. Mas sem problema, vamos nessa. E voltando a falar da contratação. Quando a gente vai conversar com o plano, nós temos que pensar na parte do médico, porque aí eu sento lá como administrador, mas penso como médico. Né? Olha só, eu vou pegar uma cirurgia, tá, de um paciente que eu vou ter que acompanhar ele durante os 3, 4, 5 meses, 6 meses, depende da cirurgia, para ganhar R$300, uma fratura, aí, não dá, né? Não dá de fazer. Então, nós temos que trabalhar de uma forma onde seja bom para o médico. São 4 pilares: médico, clínica, paciente e plano de saúde. Né? Tem que ser bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, a gente não consegue trabalhar. E, normalmente, nesses 4 pilares, se pensa só em 3. Médico, clínica, médico, cliente e plano de saúde. A clínica sempre é esquecida. Tanto é que numa consulta que tu recebe de um plano de saúde, ela só paga honorário médico. Né? Ou seja, hoje o plano de saúde está pagando R$100, digamos. A clínica tem a parte do agendamento, a parte do atendimento, sistema de gestão, atendente, limpeza, faturista, limpeza, tudo. Mas não recebe nada, né? Quem recebe os R$100 é do médico. Aí a clínica tem que cobrar do médico.
Mas R$100, aí, vamos lá, o médico vai atender um paciente que vai ter que dar retorno. Então, R$100 vira 50. Né? Aí vai pagar um impostozinho, 13,33 a consulta. Aí vai reduzir dos 50. Aí vai pagar um aluguel para a clínica. Daqui a pouco a consulta para o médico está custando R$20. Aí ele tem que fazer 30 consultas em 1 hora para poder compensar. Então, esse começa a virar o problema. Por isso que eu não posso apenas pensar no honorário, nos insumos da clínica. Nós temos que pensar em todo o processo. Então, a tabela é o principal e a gente trabalhamos do jeito que o mercado está oferecendo. O que a gente faz para fugir um pouco? A gente tenta trabalhar com os cartões de descontos. Né? Porque em Florianópolis, se eu não me engano, últimos dados que eu vi do IBGE, 50% da população tem plano de saúde. Os outros 50% não tem. Perfeito. Né? Esse é um ponto muito interessante porque ainda existe, essa é a minha percepção, tá? É empírica, um certo preconceito com relação a cartões de desconto, muito por falta de conhecimento. Né? E eu queria saber um pouco da tua experiência com isso também. Já agora pulando um pouco, acho que a gente tem muito assunto para falar sobre plano de saúde, mas eu queria abrir esse parênteses e entender um pouco como tem sido essa tua experiência com cartões de desconto. Olha, o cartão de desconto é outro nicho de mercado que a gente consegue fazer giro de caixa. Né? Para o médico é bom, porque normalmente o cartão de desconto é bom, depende do ponto de vista. Né? Vamos lá. Se eu sou um médico que trabalha mais com consulta, é uma ferramenta boa. Se eu sou um médico que trabalha mais com cirurgia, já não é tão boa. Porque normalmente a pessoa que vai fazer um cartão de desconto vai ficar mais difícil dependendo da cirurgia, o custo, tudo. Perfeito. Então depende do ponto de vista do médico. Eu, como clínica, como gestor de clínica, e tenho 40 médicos, lembrando, não é um que pensa que é um que cuida que recebe R$600 a hora dele. Não, eu tenho o que recebe R$600 e eu tenho o que recebe 250. Eu tenho um que é cirurgião de coluna e tenho um que é ortopedista geral. Então, para a clínica, é importante ter todos esses nichos. Na clínica que eu trabalho. Se fosse só um consultório, aí é outra visão. Né? Então, na clínica que eu tenho, a experiência é boa. Né? Porque muitas vezes o trabalho, como é que funciona o cartão de desconto? O cliente vai até o cartão de desconto, pega um voucher, vai na clínica e paga na hora para a clínica. Esse é o tipo de cartão de desconto que eu trabalho. É 2, né? E tem um modelo que o cliente vai até o cartão de desconto, paga o voucher, vem na clínica com o voucher e eu faturo. Então eu tenho 2 preços. Quem me paga direto é mais barato, quem me paga no faturamento é mais caro um pouco. Mas são nichos de mercado que vai trazendo clientes para a clínica. Né? Para mim, a experiência é muito boa, é satisfatória. Claro, tem os médicos que não são muito... não gostam muito desse modelo. Por quê? Porque, se ele está pagando 150 lá e eu estou recebendo 120, ele podia pagar para mim 150. Né? Mas do outro ponto, se ele não pagar lá, ele está conhecendo a clínica através do cartão de desconto. Né? Um canal de aquisição. É um canal de aquisição. Então, assim, para a clínica é interessante. Visão da clínica, né? E cada médico escolhe se quer atender ou não lá dentro. Né? É 150, eu não quero atender. Se for 300, eu atendo. Aí, às vezes, alguns a gente tem. Olha, ortopedista geral é 150. Ortopedista especialista em coluna é 300. Mesmo assim, é mais barato do que se for pagar na hora. Né? Sem dúvida. Então, é bom para o paciente, é bom para a clínica, é bom para o médico. E é bom para o cartão de desconto. Sem dúvida. Inclui no processo um recorte da população que não estaria inserido. Isso aí. Né? E voltando um pouco para aquela questão do credenciamento ainda nos planos de saúde, Henrique, só para entender um pouco mais sobre aquela questão da autonomia, você falou da parte de preços, mas e os demais pontos da contratação, com relação a, por exemplo, prazo de pagamento, formato de envio do faturamento, hoje vocês têm essa autonomia também para discutir? Sugestão de reajuste, né? Isso, tabela, contratualmente. Né? Então, assim, a gente até tenta. Se é um plano de saúde que está entrando no mercado, teve aí o Select Saúde, né, que é um plano novo que entrou agora, e ele nos abre para conversar. Né? O início do namoro sempre é legal. Né? recém-casado. Recém-casado, é sempre tranquilo.
Com o tempo que tu vai conhecendo onde um pisa, o calo do outro, e assim nós vamos caminhando. Mas a gente consegue propor. A gente propõe 10, eles retornam com 1. A gente propõe a tabela 2014 e eles querem 2008 com redutor. Então, nós vamos namorando para chegar no valor, num lugar bom para todo mundo. Quando não dá, a gente não fecha negócio. Né? Mas propor a gente consegue. Tudo a gente quer, não. Porque o ideal, se todas as clínicas trabalhassem com a tabela CBHPM atualizada a 2025, eu acho que não teria problema nenhum entre clínica e plano de saúde, cliente, todo mundo estaria atendendo tranquilo. Entendeu? Talvez com o cliente tivesse o problema, né? O valor do plano. É verdade. Aí ele teria que ver com o plano de saúde dele. A sinistralidade do plano poderia aumentar. Aí teria que ver esses detalhes ali, que aí é com atuário. Eu acho que é esse o homem. Esse é o homem dos cálculos. É verdade. E essa questão de prazo de pagamento é algo que tem também margem para negociação? Tem margem para negociação, sim. Normalmente eles querem 30 dias depois do faturado. Ou seja, eu atendo o paciente dia 20, dia 1º. Faturo dia 30 e recebo dia 15 do outro mês. Então, 30 dias eu atendi, 30 dias, 2 meses depois. Então, tu fica no limbo. Tu trabalhou para receber depois de 2 meses. Né? Isso quando não vem uma glosa. Né? De repente vem aquele susto. Barbaridade. Que glosa é essa? Né? Mas, às vezes a gente consegue. Aí a gente consegue, eles aceitam. Primeiro mês aceitam 30 dias. Aí já atrasa o primeiro. Aí já empurraram para 15. E tu vai aceitando. Porque... É uma necessidade hoje da clínica do porte da nossa ter os convênios. Né? A gente precisa ter o fluxo, a gente precisa dos beneficiários. Né? 50% tem. E quem tem não quer pagar, porque paga caro no convênio. Né? Tem lá, o convênio hoje vai pagar o quê? Sei lá, para minha idade, um gurizão, 15 anos, vai pagar ali R$200. E aí na hora da consulta tem que pagar mais 200, não vai querer. Então, nós precisamos ter esse leque de captação de clientes. Né? E olhando para esse cenário todo, planos diferentes, convênios diferentes, também tem modelos diferentes de rotinas no dia a dia. Né? Tem. Desde lá da autorização, e aí vai ter plano que tem uma estrutura mais tecnológica de autorização, tem outros que eu imagino que deve estar ainda no esquema do telefone e do fax. Como é que é essa gestão também dessa quantidade diferente de processos ali, de frente com o cliente, que é a hora da autorização, né? A hora da verdade, né? Quando o cliente chega ali na clínica e quer fazer uma consulta de emergência, o cara está com dor, vai lá na clínica, consulta de emergência, necessário pegar autorização com o plano. É online, eu tenho um sistema, mas o plano dele não permitiu. Como é que tu faz para ter o contato? Tu tem que ligar. Aí a clínica tem que ligar. Aí cai na parte do gestor ficar pensando, eu não vou receber nada pela consulta. Eu vou ter que gastar para ligar. O cliente está aqui xingando minhas atendentes. Vai dizer que meu atendimento que é ruim. Né? Poxa, tu vai ligar ou não vai? Aí tu chega para o cliente, olha só, tem mais 3 esperando atrás. Eu não posso ter uma estrutura de um suporte às atendentes que eu tenha para ligar para prestador. Né? Porque eu não recebo para conseguir fazer isso. Né? Então, o que seria o sonho de consumo? Eu tenho a linha de frente, né? A linha de frente atende, deu problema, eu vou lá, passo para alguém vai ligar na hora, volta, autorizou o suporte, o cliente fica feliz, eu fico feliz, o médico fica feliz e o plano de saúde fica feliz. Só que tabela 2014, 2008 não permite isso. Então, o cliente tem que entrar em contato e resolver o problema dele. Infelizmente. Por mais que os convênios insistam com a ideia de que o prestador tem que ser responsável em ligar, o prestador tem que ser responsável em preencher os dados do cliente correto. Então, o convênio, além de pagar pouco, quer que eu preste o serviço de atualização cadastral dele. Né? É um desafio. É um desafio. Mas a gente tenta, a gente atende e quando dá, a gente atende o cliente. Senão, ele vai pagar o valor mais baixo. E ainda falando dessa relação, como que é o grande desafio das clínicas que atendem plano de saúde, né? Como é que você estrutura os teus processos internos para diminuir
as glosas, né? Que é o grande... Então, vamos lá. Diminuir as glosas. Nós temos uma discussão bem boa com os convênios, que são as glosas devidas e as glosas indevidas. No meu ponto de vista, no ponto de vista da clínica e no ponto de vista do convênio. Sim, sim. Né? Eu, de um lado, eu vou ver uma glosa devida e o outro eu vou dizer como que é indevida. Mas se tu pegar a regra que baseia esse relacionamento, que é a ANS, né? A ANS é a principal, e tem o Consul, que é a parte técnica lá do CFM, né? Consul 08, se eu não me engano, faz tempo que eu não olho, que diz como é que tem que proceder. Né? E até a ANS diz, olha, se tu vai glosar alguma coisa, tu tem que ter ou junta médica, né, para glosar, que é tecnicamente, ou tu tem que ter negativa de contratual. Né? Nós, internamente, hoje é tudo sistema. Então, teoricamente, aquelas glosas administrativas de falha de sistema acontece se for falha humana, na hora que estás digitando, tu vês botar consulta eletiva, botou consulta emergência. É claro que o convênio poderia... Tem um bom senso ali. Poderia ajudar, né? Pô, foi um erro de digitação, mas não vai. Né? Os convênios que são automatizados é melhor, né? Porque já glosa na hora, volta, tu ajusta e manda. Isso. O problema todo aí realmente é isso, é tempo e caixa para fazer esse tempo. Entendeu? Mas a gente não tem. Então vamos lá. Então a gente faz o quê? Capacita. Os nossos processos, a nossa clínica trabalha com processos de baixa complexidade, com procedimentos de baixa complexidade. Consulta, raio-x, ultrassom e procedimentozinhos básicos, que já vem tudo pacotado, a maioria vem pacotado. De infiltração, essas coisas. Isso, o que é pacote? Pacote é um valor fixo, ela não paga individual, né? Não vou pagar o valor de uma agulha, o valor... Um catéter. Não, ele vai pagar um pacote pelo aquele procedimento. Bem mais fácil trabalhar quando o pacote é justo. Então, nós vamos indo, né? Então, para nós, o problema das glosas que vem ocorrendo é mais glosas pós, que agora está acontecendo assim com uma certa frequência. Eu autorizo, depois eu gloso. Aí a clínica ficou numa situação maravilhosa. Imagina. Lembrando que a gente está falando assim, eu autorizei um procedimento A, eu realizei e faturei um procedimento A. Não teve nenhuma modificação no meio do caminho, ou erro. A gente está falando de exatamente a mesma coisa que tinha sido autorizada antes, né? Então, esse é uma glosa. Isso aí não tem muito o que a gente fazer, porque está vindo por parte do convênio, nós temos que trabalhar. Agora, internamente, é em cima da capacitação dos atendentes, porque 90% dos processos é autorizado na hora, né? Que é consulta, raio-x, ultrassom. Então, se autorizou, tu vai faturar certo, é um sistema, não tem como faturar errado. Né? Capacitação da pessoa que faz faturamento. Né? Hoje, a gente tem lá uma menina muito boa, só que são 20 convênios. Por mais que a pessoa seja boa, vai ter uma falha ou outra. Né? Cada um com a sua característica, né? Cada um com a sua característica. O absurdo de pedir papel. A gente trabalha com convênio que até hoje pede a guia física do paciente, onde o padrão TIS diz que não precisa. O padrão TIS te diz que, olha, se tu tá mandando a informação de forma eletrônica, tu não tem que mandar via papel. Só se, por acaso, tu tiver alguma coisa. Aí tu manda. Aí tem gente que pede papel cheio, então tu manda lá um bolo de papel pelo correio. Então ela tem que controlar e tem que ter a assinatura certinha. Tem convênio que quer a assinatura na guia. Não pode ser no pedido médico, porque a guia tem que ir no padrão TIS. Né? O pedido médico, o médico vai lá, pega uma folha no logo, escreve e o paciente assina ela. Tem convênio que não aceita, que quer glosar dizendo que a guia TIS tem que estar assinada. Então, assim, tem coisas que a gente tem que se adaptar às regras, por mais que a gente saiba, por mais que não seja obrigado a mandar guia, a guia está assinada pelo paciente, o paciente fez, a gente tem esse tipo de glosa ainda. A gente tem que trabalhar em cima da capacitação e do relacionamento com o convênio. A gente tem um canal. O nosso maior convênio, eu acho que acredito que a grande maioria das clínicas é a Unimed, né? É o carro-chefe de Florianópolis. Então, mas nós temos um canal. A Unimed se esforça muito para ter um relacionamento bom com o prestador. Só que nós caímos a gente consegue contato, não consegue a resolutividade. Entendi. Entendeu? A parte mais... as entranhas lá dentro, onde precisa... A pessoa que te atende, eu tenho meu WhatsApp, eu tenho o WhatsApp da pessoa, e-mail, eu mando para ela, ela me responde.
Só que a resposta às vezes vem muito invasiva, os caras vêm com, sei lá. O cara respondeu lá, tem um processo aqui que foi construído pela gestão da qualidade da minha 13 época. anos atrás. Esse mesmo. Aí eu vou lá e lembro, pô, mas eu escrevi isso, sacanagem mesmo, eu tô avacalhando comigo, eu vou lá mudar. Não, é que é um processo que, claro, se eu for olhar o lado do plano de saúde, que eu não olho hoje, claro que a gente vê como uma questão de parceiros, mas a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o plano de saúde, quando está lá auditando, está auditando um monte de guia, mas eles podem melhorar o processo deles igual a gente tenta melhorar o nosso. Tem coisas que tu não precisa auditar, que o sistema faz por ti. E se tu parametrizou o sistema dizendo que o cara pode fazer uma ressonância por ano, ou 2, por mais que não tenha regra no mundo que diga que o cara que compra o plano de saúde só possa, a não ser questões técnicas, né? Tecnicamente, aí se discute. Agora, tu vai lá no plano, quando tu contrata o plano de saúde, tu não contrata dizendo que eu faço uma ressonância por mês. Não. Mas tecnicamente tudo bem. É uma discussão. Mas tu pode parametrizar. Então, se for uma, passa-se. Se for 2, eu posso até barrar. Né? Então, tu escolhe o que tu quer auditar. Mas, assim, a gente trabalha dessa forma. A gente tenta treinar, capacitar cada vez mais. Buscamos relacionamento com o plano de saúde. Claro, eu vou falar da Unimed porque é o nosso principal carro-chefe. Nem todos são igual à Unimed. Né? Nós temos planos de saúde que para conseguir contato é só por e-mail. E para alguém responder, aí, meu amigo, esquece. Aí tu tem uma glosa, tu não entendeu a glosa, eles te mandam o comunicado, tu não entende o comunicado e ninguém responde e-mail. Então, só que a gente precisa do plano, né? A gente... aquele relacionamento abusivo É tóxico. É tóxico, né? Mas eu gosto, eu preciso dele, não posso largar. Eu sou dependente dele. Posso? Às vezes eu arrisco. Entendi. Às vezes eu vou lá e olha, não dá mais. Né? Acho que esse é um ponto também muito interessante para a gente trazer aqui e conversar, Henrique, que é, chegamos no momento onde não dá mais o relacionamento com esse prestador, na verdade com esse plano de saúde, né? Com esse convênio. Como é esse processo de decidir a suspensão de não atender mais por esse convênio? Então, hoje, assim, nós descredenciamos 2 convênios nos 8 anos que eu estou na clínica, eu descredenciei 2 convênios. Um por falta de ajuste na tabela de pagamento, né? Não tinha como a gente trabalhar, imagine, 2008 e sem reajuste, aí quando quer reajustar, reajusta 1%, aí tinha convênio pagando R$50 a consulta, R$60 a consulta, não tem como trabalhar. Né? Aí a gente descredenciou, manda o comunicado, eles insistem, a gente fala, pô, infelizmente, pela tabela, não tem como a gente trabalhar, não vai pagar nem o custo do negócio. Nem o médico vai querer atender por R$50 e não vai pagar o custo da estrutura toda. Né? E foi tranquilo, ele entendeu o problema. Né? E outros que acontecem é por causa da continuidade de atrasos no pagamento. Né? Como nós aqui em Florianópolis, nós tivemos algumas experiências com alguns convênios que entraram no mercado, ficaram e depois faliram e não pagaram, aí entra em falência e tu fica no custo, né? Então nós começamos a trabalhar de um jeito assim, ó, esse convênio aqui já é um que está alerta, nós vamos começar a parar. Que é um problema também para a clínica trabalhar com um tipo de convênio que atrasa, né? Que de uma hora para outra resolve não pagar e não paga mais, vai falir e acabou-se. Aí depois aparece outro convênio. Então, mas é assim, não tem muita escolha. A gente vai lá, a gente pega o contrato, diz que é 30 dias que tu tem que comunicar, tu comunica com 30 dias e acabou-se. Né? É simples assim. É um processo mais extrajudicial, não precisa... A gente entrou com o processo contra a GEMED. Um plano de saúde que teve falência. Só que não deu em nada. Faliu. Daí a gente ficou no custo, né? É isso. Judicialmente, é caro, moroso e não te garante nada. Né? Infelizmente é isso. Então a gente trabalha dessa forma, a gente evita o problema. Agora tem a questão da Postal Saúde que está aí aos 4 ventos, né? Que ela está com problema financeiro, nós temos que receber, com a nossa clínica eles estão em dia,
Mas se atrasar é algo que nós vamos ter que comunicá-los, que nós vamos suspender o atendimento e se não tiver pagamento, a gente acaba o credenciamento. Tem passos, né? Primeiro a gente comunica, tem um prazo para comunicar, tem todo, segue o trâmite e depois suspende o pagamento para não... Depois suspende o atendimento, depois quebra o credenciamento para não ter problema jurídico, né? Porque a gente pode não entrar, mas eles com certeza vão querer entrar contra. Né? E olhando agora para essa visão de clínica, pensando o canal de aquisição, como você trouxe, o Silvio também colocou bem, e clínica como ativo gerador de receitas, né? Porque você trouxe que esse olhar, quando a gente vai celebrar um contrato com o plano de saúde, ele tem que ser mais do que tripartite, né? Tem que ser quadripartite, tem que envolver os interesses de 4 pontos ali, né? Especialmente quando a gente está falando de clínicas que têm quadros sociais maiores, né? Muitos profissionais envolvidos. Como é que funciona hoje para você esse olhar sobre gerir uma clínica, pensando construção desse ativo, pensando o canal de aquisição, pensando os interesses do médico, de paciente e de clínica, para que as decisões sejam tomadas seguindo um norte, né? Às vezes eu acho que deve pesar um pouco mais um lado, outras vezes pesar um pouco mais o outro. É uma balança que tem que ir sendo equilibrada, né? Na gestão de clínicas, quando tem vários sócios, que é o caso da que eu trabalho hoje, tu tem que ter o senso de dono, né? Tu vai lá, tu não é sócio, mas tu bota a camiseta do sócio e tu vai defender a marca. Sim. Tu defende a clínica perante os sócios, que tem a visão... Normalmente a visão pessoa física, visão médica, porque normalmente os sócios da clínica são médicos que trabalham na clínica. Perfeito. O interesse deles é consulta, né? E trazer cliente para a pessoa física. Aí nós temos a clínica e dentro da clínica nós temos que fazer o processo onde fique bom para a clínica, para o médico. Aí começam os pilares aí para todo mundo. Aí quando tu entra como gestor de clínica, tu pega ali... Eu tenho uma clínica com vários sócios, né? A sociedade é bem... Assim, diversificada de idades, então nós temos sócios que têm um objetivo diferente de outros, né? E tu tenta pegar esses dois objetivos, juntar naquilo e transformar a clínica dentro daquilo que os sócios querem. Por mais que às vezes é um negócio assim ainda muito nebuloso para tu enxergar o que realmente se quer a sociedade, tu vai buscando, tu bota a camisa de sócio majoritário, olha, vocês querem isso, mas para a clínica de vocês o melhor caminho é essa. E tu vai brigando. Causa atrito com sociedade, com os sócios? Causa. Às vezes tu bota a tua cara a tapa, né? Tu chega lá e vai falar o que eles não querem ouvir, né? Por um grupo vai dar certo, por outro grupo não vai dar certo, mas tu tem que botar a cara a tapa. E a tua camisa, eu acho que o principal fator ali é botar a camisa de dono mesmo. Tu tem que sentar ali e pensar como dono da clínica. Aí tu começa a pensar também como no colaborador, porque tu é colaborador também. Sim. Aí tu pensa no processo da clínica, tu olha lá. Dentro da clínica a gente vai fazer, a clínica tem a receita dela, que são os ultrassons, o raio-x, o aluguel, essas coisas. E o médico tem os honorários. Eu fico no meio, né? O médico quer aumentar o honorário para ele receber mais na pessoa física. E eu fico tentando fazer a clínica se pagar para não descontar dos sócios, porque quando desconta dos sócios eles também não querem. Então tu fica ali no meio puxando, né? E esse são os pratos, né? Que tu tem que ficar fazendo malabarismo todo dia. E é todo dia um assunto diferente, é legal, assim. E desafiador, né? Essa discussão é algo que a gente tem muito com nossos clientes na Economédica, né? A gente tem vários clientes que a sociedade... tem perfis diferentes, como você falou, pessoas de gerações diferentes, médicos mais jovens, médicos já mais experientes, e às vezes até da mesma geração, mas com interesses diferentes. E o nosso papel é entender e construir junto com eles um caminho uníssono, né? Ok, eu sei que o interesse do sócio A é para um lado, o interesse do sócio B é para o outro, mas a gente precisa ter um caminho ali no meio,
para que a gente trabalhe em direção a esse caminho. Senão, cada um puxando a corda para um lado, essas discussões societárias terminam levando a empresa a uma situação bem complicada, né? E o papel do gestor, e no nosso caso como consultor, é ser muito transparente com relação ao momento da empresa, né? Trazer os dados para a mesa, para apresentar a situação real, concreta, para que a gente possa ter tomada de decisão baseada nessa situação concreta. Baseado em dados, né? A gente está lá, nós estamos lá como gestores para mostrar dados para os sócios. Seja ele médico ou, né, ou qual for a especialidade, nós estamos lá para mostrar a realidade, como tu falou. Às vezes não é a realidade que eles enxergam. Veja, eles têm voz. Né? A voz da clínica são os dados. Isso aí. E alguém para interpretar e demonstrar esses dados. Então, é através dos dados que a clínica vai falar qual é o resultado e quais são as suas necessidades e de que maneira as estratégias e escolhas dos sócios estão afetando, né, a saúde financeira do negócio. Porque muito vai de como tu vai mostrar isso para eles, né? A transformação dos dados em informação. Né? Tu pega lá, tu tem um monte de número lá, tu vai pegar, tu tem que transformar ele para uma linguagem que eles vão conseguir entender. Né? Desafiador, muito desafiador, porque às vezes a gente enxerga uma necessidade que eles não conseguem enxergar. Né? E tu mostrar para eles algo que eles não querem enxergar ou não conseguem enxergar é difícil. É complicado, às vezes dá um atrito complicado, mas faz parte da função. Sim. É inerente àquilo que a gente escolheu para fazer. Se eu sou um gestor de uma clínica, eu estou lá disposto a ser criticado, disposto a defender as minhas ideias, a escutar as ideias dele, transformar as minhas ideias e devolver para eles com uma ideia que atenda à necessidade deles. Perfeito. Afinal de contas, eles são os sócios. Sim. Eu sou o sócio intrometido, né? Eu sou um administrador que bota a camisa de sócio pensando naquilo que é melhor para a clínica. Sim. E essa maturidade nos relacionamentos, né? Essa maturidade profissional, que também vale muito para esse relacionamento com o plano de saúde. De entender que algumas coisas a gente resolve, outras coisas a gente lida, em algumas situações o que a gente vai precisar fazer é adaptar, encontrar caminhos, encontrar soluções, dado o contexto. Né? É isso aí. E você trouxe muito bem quando falava sobre esse nível de autonomia de propor, e às vezes a coisa no meio do caminho também muda, né? Entender que isso faz parte do processo e não dá simplesmente para a gente criticar apenas e jogar a toalha. Né? Nós estamos no segmento que necessita tanto no seu propósito, e eu acho que isso é uma coisa que vem sendo muito discutida aqui quando a gente conversa com os médicos, o quanto é importante para eles o propósito deles, né, de atuação, e óbvio, atender uma parcela maior da população faz parte do propósito do médico e da clínica também, né? Sim, sim. E eu acho que vem lá do básico, né? Definindo a missão, valores, né, da clínica, o que o médico quer. Tudo começa na pessoa física do médico. Esse é o grande dilema. Diferente de outras empresas, né? Eu tenho um mercado, tem que dar lucro. Aí o mercado tem que dar lucro. Agora, numa sociedade médica ali, o médico tem que ter. O médico está lá sentado, trabalhando o dia todo, deixando ali 12 horas por dia, aí sai dali, vai fazer a cirurgia daquele cliente que ele conseguiu ali. Então, ele olha mais a parte pessoa física dele. Aí ele confia na gente para mostrar melhores informações para eles. Então, tu tem que estar disposto a, às vezes, não ser entendido realmente, né? Ser interpretado totalmente errado. Tu tem que estar disposto a escutar algumas coisas que tu não quer, mas tu tem que estar. Faz parte da tua função, não pode ficar magoado. Aquela inteligência emocional, esse negócio de liderança, não sei o quê, que tem um monte de nome legal. Hoje em dia mesmo mudaram o nome de várias coisas. Né? Mas o conceito continua. Entendeu? O conceito, aquilo que estuda lá atrás, é o mesmo. Tu tem que ter a base. Às vezes o feijão com arroz resolve muito mais do que um caviar, entendeu? Vai te nutrir melhor, vai matar a tua fome, vai te dar um resultado melhor do que um caviar. Às vezes sim, às vezes não. E o valuation também, pensando em quanto vale aquele negócio, tem muito desse relacionamento com os planos de saúde por conta de ser feito baseado em canal de aquisição, né?
por exemplo, a gente, quando olha para o valuation de uma empresa de outros segmentos, a gente vai olhar muito para geração de fluxo de caixa, né? E fluxo de caixa descontado, ou vai olhar para múltiplos e fazer uma análise pensando em indicadores econômicos e não financeiros. Mas quando a gente está falando de clínica, não é somente o aspecto financeiro puro dos números da clínica, mas também envolve esse valor de ser um canal de aquisição para, inclusive, outros players no mercado, né, Henrique? Não, o valuation de uma clínica médica vai depender muito, eu acho que quase todas as coisas, de quem está comprando. Quem é que vai usar uma clínica médica? Eu, administrador, vou comprar uma clínica médica? Depende do meu negócio. Depende do que eu tenho por trás para desenvolver. Eu, médico, vou comprar uma clínica médica? Pô, provavelmente sim. Porque se ela me trouxer os clientes que eu preciso, em vez de eu ter que abrir um consultório, montar, fazer a clientela, investir em marketing, tudo, para conseguir um nicho, eu posso entrar já numa clínica que está... Então, o valuation da clínica médica, ela vai muito da pessoa que vai comprar, pessoa física. No caso, vamos lá, vou dar um exemplo de onde eu estou hoje, uma clínica de ortopedia, né? Se eu sou um médico novo e entro na cidade, essa clínica e é uma clínica que se eu botar meu nome, abrir a agenda, vai ter cliente, eu vou estar com a agenda cheia quase todos os dias, essa clínica vale muito. Essa clínica vai me valer 500, 600, se eu botar no papel, eu vou recuperar os meus 600 mil em 3 anos, 4 anos, se eu botar. Porque se eu for pessoa física, se eu for pegar um consultório, se eu for montar um consultório, vou gastar quase a mesma coisa, ou mais. Depende do teu posicionamento de mercado. É claro, tem que deixar claro isso, entendeu? Se tu vai ser um posicionamento classe A, teu consultório vai gastar, Perfeito. Vai já bem. é outro Não público, tem né? A gente já não tá tem falando. limite, o céu é o limite. Se for no nossa realidade, né? Se eu for montar um consultório de 600 e eu for comprar uma cota de 600, pô, para mim vale a pena, né? Agora, se eu sou um administrador, eu, Henrique, vou querer comprar a clínica, eu vou pensar, mas olha só, aí eu vou cair para fazer os meus cálculos, né? Pô, eu vou ter que pagar isso, aquilo, ou no final eu vou ter que pagar, então não. Sim. Então, assim, depende muito do negócio. Eu sou uma clínica de imagem, uma clínica de imagem, de repente é interessante ter uma clínica de ortopedia grande por trás, né? Sim. São questões de ponto de vista. Mais uma vez, canal de aquisição de clientes. Né? Então, assim, a clínica, na verdade, é isso mesmo. É um canal de aquisição de clientes. A nossa, que foi pensada há 23 anos atrás, de ser uma clínica com atendimento ágil e rápido para o pessoal de ortopedia, lá, os fundadores, foi muito bem pensada. Ela foi estruturada. Hoje o paciente chega lá, ele entra, já tem um médico para atender, já faz raio-x na hora, se precisar, no outro dia faz ultrassom, aí tem um hospital em cima, tem os hospitais que eles atendem, então é uma clínica boa, bem formada. Mas vai ter valor para quem precisa dela. Não adianta... E aí a gente volta para aquela conexão, né? E para ser um grande canal de aquisição de pacientes em volume, os planos de saúde, o relacionamento com os planos e estar conveniado é necessário. Isso aí, é necessário. Porque hoje, quando o médico está começando, eles precisam do plano de saúde, né? Para fazer o giro da carteira. A não ser que tu venha de uma família que já tenha, já te dou a carteira pronta, então tá tudo bem. Agora o cara que vem lá da UFSC, que faz a residência, já sai com uma dívida enorme. Aí vai ter que vai ter que fazer outra dívida para montar o seu escritório. Aquele que ralou. Aquele que, como nós, começamos lá e... né? É complicado, não é fácil. Ele sai da residência para pegar uma clínica, é pesado. Então, pensando nessa relação, inclusive, Henrique, e que a gente está se encaminhando, infelizmente, para o finalzinho do nosso episódio, eu vou te fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui, que é com relação à gestão do tempo, porque esse profissional que já está entrando no mercado aí com uma dívida e tudo mais, geralmente o que ele vai fazer é sair atendendo loucamente tudo que ele puder, botando horário em todo canto, e essa realidade de correria, não só para esse profissional, mas para todos da área da saúde, está dada, é algo com o qual a gente convive. Que sugestão ou que dica você poderia compartilhar com a gente para a gestão do tempo, para auxiliar? Gestão do tempo, eu já quase pergunto para eles, mas que tempo vocês têm, né, para fazer? E quando eles saem, eles estão atirando para todo lado, né? É uma correria. Primeiro, não puxando o lado para sardinha de ninguém. Se for possível,
já seja orientado por um profissional, né? Mentores, consultores, né? Para tu seguir o caminho, para saber, para conseguir mapear aquilo que tu quer, fazer o teu planejamento de carreira, o início lá pode ser na residência já, mas o início, o planejamento de carreira, tu começa a resolver metade do problema de tempo que tu vai ter daqui a uns 5 anos. Já não tem tempo agora, daqui a 5 anos, quando começar a correria, vai ter menos tempo ainda. Mas depois que tu já está na correria, se tu já passou pela fase, sempre é bom acompanhamento de gestores, de mentores, né, para auxiliar. Se está lá, não esqueça da tua saúde. Não esqueça da saúde, não esqueça da família. Não vale, né? Família é família, claro. Na vida de um médico, na vida de qualquer um, né? Mas falando da medicina, tem médico que começa e vai e fica 12 horas, 23 horas. Os médicos, eles têm historicamente, né, cara, eles são um pessoal que tem um custo de vida alto, né? Eles têm uma qualidade de vida, já sai da faculdade com um carro número 1. Pô, não pensa assim, né? Tu tem que primeiro planejar tua carreira. Claro, tô falando dos seres que batalharam lá no comecinho. Se tu já tem a condição boa, claro, aí tu já tem um embasamento diferente do meu, aí é outra realidade, né? Mas aquela que eu acho que é o correto, que deveria todo mundo fazer. Saia, planeje a carreira, siga a carreira, repense os seus objetivos, faça os seus indicadores, controle suas finanças, curta a família, curta viajar, curta o seu tempo livre, porque senão no final tu vai olhar para trás e vai pensar, pô, adquiri bastante coisa, mas meu filho cresceu, eu não vi, foram para viajar e eu não consegui, eu estou aqui dentro de um hospital, né, salvando vidas, sim, tá salvando vidas, é muito importante, mas tem a sua vida também. Eu acho que é isso, eu acho que é mais ou menos assim. Eu, pelo menos, vivo assim, tento curtir a família, tento fazer esporte para manter a saúde, já perdi 15 quilos. Larguei o cigarro, então a gente vai pensando na qualidade de vida. É isso. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, Jorge. Perfeito, Henrique, muito obrigado pela tua participação. Foi show de bola, acho que a gente conseguiu conversar sobre muita coisa interessante aqui, especialmente para quem ainda está em dúvida se, será que vale a pena para mim ou não estar envolvido com plano de saúde, com atendimentos de plano de saúde, como é que funciona esse processo, onde é que pode ter gargalo antes de entrar com a cara e com a coragem para tentar entender como funciona. Já tem um pouquinho aqui de ideia do que a gente está falando. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Agradeço também ao Silvio por estar mais uma vez aqui com a gente. E foi show de bola. É isso aí. Obrigado, Henrique. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar, estamos aí. Tá bom? Para compartilhar conhecimento é sempre bom. Muito Vamos bom. marcar. Obrigado, Henrique. Um abraço. Obrigado a quem nos assistiu, Valeu, quem nos Obrigado. ouviu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.